Olá, alunos da Escola Viscaíno, do sexto ano A, B e C. Professor José Luiz falando. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Se divertiram? Brincaram bastante? Estão prontos para recomeçar? Espero que sim. Muito bem, gente. Na videoaula de hoje, nós vamos falar aí sobre estados físicos da matéria e mudanças desses estados físicos a qual a matéria pode sofrer, tá? Muito bem, gente. Então, primeiramente, nós devemos ter aí a compreensão, a noção aí desse termo matéria. O que é matéria? Então, de maneira bem simples, né? Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. De maneira geral, a matéria, né, é o que está ao nosso redor. Pode ser, por exemplo, rochas, o próprio solo, tá? Os seres vivos, animais, vegetais. Nós, seres humanos, somos exemplos de matéria, tá? Os objetos a qual nós estamos aí acostumados do nosso dia a dia também são exemplos de matéria, assim também como a própria água e o ar, tá? Então, tudo isso são exemplos de matéria. Então, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e possui uma determinada massa, tá? Muito bem. Mas do que é formada a matéria? Vocês sabem? Tá? Então, aqui nós temos outro exemplo aí de matéria, tá? E seja qual for aí a matéria, todo e qualquer tipo de matéria, ela vai ser formada aí por pequenas partículas. Essas partículas recebem o nome aí de átomos e moléculas. E átomos e moléculas, né, são partículas microscópicas, né? Ou seja, impossíveis de serem observadas a olho nu, tá? Então, qualquer tipo de matéria vai ser formada aí por pequenas partículas, certos? Muito bem, gente. O que mais? E olha só que interessante. De acordo com o grau de agregação dessas partículas, a matéria pode ser encontrada naqueles três estados que nós já conhecemos, que vocês já sabem, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Tá? Muito bem, gente. Então, o que vai definir aí se a matéria está no estado sólido, líquido ou gasoso, presta atenção, é o grau de agregação, né, de união destas pequenas partículas. Então, vamos começar aí analisando aí a matéria no estado sólido. Então, aqui, como exemplo, nós temos aí uma barra de ferro, né? Poderia ser um cubo de gelo, uma cadeira, tá? Qualquer objeto sólido, tá? Então, como nós já vimos, esse objeto sólido vai ser constituído aí por pequenas partículas, né? Partículas microscópicas. Olha só que interessante. No estado sólido, aqui nós temos a representação dessas partículas. Então, nesses pontinhos vermelhos, representam aí as pequenas partículas que vão estar presentes aí na matéria no estado sólido. E quais são as características dessas partículas? Então vamos lá. Então, no estado sólido, as partículas elas se encontram bem próximas uma das outras. Então olha como as bolinhas estão bem próximas uma das outras. Então as partículas estão bem próximas uma das outras. Elas estão fortemente unidas e praticamente, né, essas partículas elas não se movimentam, tá? Então essas são as características das partículas que vão compor a matéria no estado sólido, tá? Então, para a gente finalizar, no estado sólido a matéria apresenta uma alta agregação entre as suas partículas, tá? E devido a isso, a matéria no estado sólido, ela apresenta forma e volume definidos, tá? Então, você consegue reconhecer
uma cadeira, um lápis, uma barra de ferro. Tá? A matéria no estado sólido apresenta forma e volume bem definidos. Certos? Muito bem. Então, ó, presta atenção aqui nas partículas do estado sólido. Agora vamos para o estado líquido. Vamos ver como vai estar as partículas, essas pequenas partículas no estado líquido. Então, vamos lá. Então, olha aqui no estado líquido. Então, aqui nós temos um copo contendo uma substância líquida, que no caso aqui específico é a água. Muito bem. A água é formada aí por partículas microscópicas, né? Que são as nossas pequenas partículas. E olha como essas partículas estão. Ó, vamos só ver o slide anterior. Então, no estado sólido, nós temos estas partículas. E no estado líquido, nós temos aí estas partículas. Essas partículas, elas se encontram mais afastadas uma das outras, tá? Então, não é que existe menos partículas, não, tá? Essas partículas, elas estão mais afastadas uma das outras, tá? Além disso, né, existe aí uma fraca ligação entre essas partículas e também essas partículas no estado líquido apresentam aí uma certa movimentação. Então, são as características, né, das partículas no estado líquido, tá? Então, o que a gente conclui? No estado líquido, a matéria apresenta uma baixa agregação entre suas partículas. Devido a isso, a matéria no estado líquido apresenta um volume fixo, mas, no entanto, vai apresentar aí uma forma variável. O que significa isso? Então, se você tem água, você consegue ver aí qual que é o formato da água? Não. Então, a matéria no estado líquido, ela apresenta uma forma variável, ou seja, a matéria no estado líquido, ela vai ter o formato do recipiente a qual ela está inserida. Nesse exemplo, a água está contida num copo, logo, ela vai ter o formato deste copo. Se ela estivesse numa garrafa, ela teria o formato de uma garrafa, tá? Então, a matéria no estado líquido, ela tem um volume fixo, um volume determinado, no entanto, ela vai ter aí uma forma variável, tá? Então, de novo, né? Olha as partículas no estado sólido, partícula no estado líquido, e aqui nós temos as partículas, né, no estado gasoso, tá? Olha só que interessante, né? Então, no estado gasoso, como por exemplo aqui, é o ar atmosférico, né? Uma nuvem, por exemplo, tá? Então, no estado gasoso, as partículas... Espera aí, que o slide for. Então, no estado gasoso, as partículas se encontram totalmente afastadas uma das outras. Olha só, elas estão bem afastadas uma das outras e, além disso, as partículas apresentam altíssima movimentação. Tá? Então, são as principais características das partículas no estado gasoso. Tá? Então, nós podemos concluir o quê? Que no estado gasoso, a matéria não apresenta agregação entre suas partículas. Devido a isso, né, a matéria no estado gasoso, ela vai apresentar tanto a sua forma como volume variados. Tá? Ou seja, a matéria no estado gasoso, ela vai ter o formato do recipiente a qual esse ar, né, esse gás está inserido. Certos? Muito bem. Então, o que vai definir aí o estado da matéria, né, sólido, líquido ou gasoso, vai ser a agregação entre as suas pequenas partículas. Certos? Muito bem, gente. E olha só que curioso, né? Nós temos aí a água, né? A água, ela pode ser encontrada na natureza nos 3 estados: estado sólido, líquido e gasoso.
no estado sólido, né, em forma de gelo, são os icebergs, por exemplo, neve, tá? No estado líquido, que são as águas presentes nos rios, lagos, nos mares, tá? E a água no estado gasoso, que são aí os vapores d'água, tá? Então a água é uma das substâncias, né, que pode ser encontrada na natureza nesses três estados: sólido, líquido e gasoso, tá? E as mudanças de estados físicos da água são divididas aí em cinco processos: fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses processos? Vamos lá então, gente. Então aqui nós temos a nossa água, né? Aqui nós temos a água no seu formato sólido, que são os cubos de gelo, por exemplo. A água no estado líquido. E nós temos aí a água no estado gasoso, vapor d'água, né? E como que a água muda de um estado para outro? Através da variação de temperatura, ou aumentando a temperatura, ou diminuindo a temperatura. Então vamos começar aí através do aumento da temperatura. Então vamos lá. Então a água pode passar do seu estado sólido para o estado líquido, tá? Isso ocorre quando? Né? Então imagine que você foi lá no freezer da sua geladeira, pegou essa bandejinha de gelo lá do freezer e deixou essa bandejinha de gelo, essa forminha de gelo lá na pia. O que acontece aí com o passar do tempo? Esse gelo vai ser derretido, ou seja, a água vai passar do seu estado sólido para o estado líquido. A este processo de sólido para líquido é chamado de, alguém sabe? De fusão, tá? Isso ocorre devido ao aumento da temperatura. Então, se você tirar um gelo do congelador e deixar em cima da pia, esse gelo vai derreter. O mesmo acontece quando você está chupando um picolé durante um dia quente. Se você demorar muito para chupar esse picolé, o que vai acontecer com esse picolé? Ele vai derreter, tá? Então, a mudança da água do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. Muito bem. A gente pode aumentar ainda mais a temperatura. Aí a água pode passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Esse processo de mudança de estado para líquido para gasoso é chamado de vaporização, tá? A vaporização ela pode ocorrer aí através do aumento da temperatura ou também a partir da presença do vento, tá? Vocês já viram o processo de vaporização? Aposto que sim. O que acontece quando a mãe de vocês tira a roupa lá do tanque e coloca lá no varal, debaixo do sol? O que acontece com essa roupa? Com o passar do tempo, essa roupa vai secar. O que aconteceu? A água passou aí do estado líquido para o estado gasoso. E isso ocorreu graças à presença do vento e também à presença do sol, o aumento da temperatura. Outro exemplo de vaporização, né? Nós estamos em dias frios. O que acontece quando você vai tomar um banho, né? Lá na água quente, lá no seu banheiro? Quando a água está muito quente lá no banheiro, você consegue perceber a presença de vapores d'água, tá? Esses vapores d'água nada mais é do que a água passando do estado líquido para o estado gasoso, formando aí vapores d'água, tá? Muito bem. E o processo pode ocorrer também, gente, através da diminuição da temperatura. Por exemplo, a água pode passar do seu estado gasoso para o estado líquido. Esse processo é chamado de condensação. É muito comum. Por exemplo, as nuvens, né, quando sofrem um processo de condensação, quando ocorre uma diminuição da temperatura, as nuvens passam do estado de gasoso, né, passam do estado de vapor para a sua forma líquida, dando origem aí às chuvas, tá?
Então, a mudança da água do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. E se você diminuir ainda mais a temperatura, por exemplo, né, voltando à nossa forminha de gelo, se você pegar uma forminha de gelo, enchê-la de água e colocá-la lá no freezer da sua geladeira, o que vai acontecer com essa água? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, vai formar aí cubos de gelo. A esse processo, né, característico da fase da mudança do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação, certo? Então são os processos aí bastante comuns aí no nosso cotidiano, tá? E tem um outro processo, né, um quinto processo chamado aí de sublimação, que ocorre quando você aumenta de maneira abrupta a temperatura ou quando a temperatura é diminuída também aí de maneira abrupta, tá? Na sublimação, nós temos a passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem necessariamente a passagem pelo estado líquido. Aí esse processo é chamado de sublimação, tá? Isso ocorre, por exemplo, né, vapores de água na atmosfera, em que a temperatura diminui drasticamente e nós não temos a presença de chuva, temos a presença de neve, por exemplo, tá? Isso é sublimação. Ou quando você tem aí um cubo de gelo e fornece aí uma temperatura alta aí para esse cubo de gelo, e ele sofre o processo aí ele é transformado em vapor de maneira instantânea. Isso também é um exemplo de sublimação. Certos? Muito bem, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Agora eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês e respondessem aí essas questões, tá? Qualquer dúvida podem me contactar. Certos? Até mais.